Preciso que vocês me confirmem se dá para ver direitinho o slide. Sim? Uma pergunta? Dá para ver direitinho? Deu, É deu porque eu sim. não tô acompanhando pelo celular hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar hoje, eu separei 3 coisas, mas acho que vai dar só para ver 2, são os gases e as soluções, né? A primeira parte de soluções. Então, sobre os gases, né? Que é importante a gente lembrar do estado físico mesmo, né? Como estão ali as moléculas no estado gasoso. Eu trouxe esse exemplo de um balão, né, de aniversário aqui, acho que todo mundo já viu na vida. Então, aqui dentro tem gases. E esses gases, né, essas moléculas, elas ficam bem afastadas umas das outras. Além disso, elas não ficam paradinhas, né? Tem aqui uma movimentação. Elas, as moléculas, né, gasosas, elas batem aqui no, nas paredes aqui do balão e elas também podem se colidir umas com as outras, né? Tem a colisão aqui entre as moléculas, beleza? Além disso, os gases, né, eles têm a tendência de ocupar toda a extensão do recipiente que os contém. Então, ele está aqui dentro dessa bexiga, então ele vai ocupar todo esse espaço. Né? À medida que eu vou comprimindo ali o espaço, ele vai ocupar um espaço menor. Se eu coloco ali uma expansão daquele espaço, ele vai ocupar ali também um espaço maior, tá? Comparando ali no mesmo volume. Então, essas são as características, né? As moléculas estão bem afastadas umas das outras, elas vão ocupar todo o espaço que os contém e o movimento ali caótico e aleatório das moléculas gasosas. Tá. Algumas variáveis importantes aqui para a gente estudar, né, dar início aí ao estudo dos gases, que é a pressão, certo? A pressão quer dizer o quê? Quando a gente olha ali uma amostra gasosa, né? No frasco fechado, a pressão exercida por um gás, ela vai resultar no choque ali entre as partículas desse gás contra a parede ali do recipiente que o contém. Então, à medida que eu vou aumentando a pressão, vai aumentando ali também os choques, né? As colisões entre as partículas. Unidade de medida de gases, um atm, que é a que a gente mais utiliza, que é o atm, né? Uma atmosfera, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 760 torr também. Então, ATM e milímetros de mercúrio pode aparecer bastante. Então, eu preciso, às vezes, converter, né, que essas unidades de medida em alguns exercícios. Então, a gente precisa lembrar que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. O volume nada mais é do que o volume mesmo ocupado por um gás, né, num determinado recipiente. E a gente precisa também lembrar das unidades de medida e conversão de volume. Né? Um metro cúbico equivale a 1.000 litros, um decímetro cúbico é igual a 1 litro, um litro equivale também a 1.000 centímetros cúbicos, que equivale a 1.000 ml. Tá? E a temperatura. A temperatura ela vai estar relacionada com o grau de agitação das partículas. Tá? Então, quanto mais agitadas as partículas, a tendência é tornar aquela amostra ali mais quente, né? Na maioria dos casos. E a escala aqui para a gente, geralmente, né, mais comum, mais utilizada aqui, é o grau Celsius. Mas, na maioria também dos exercícios envolvendo gases, a gente vai usar o Kelvin. E como que a gente faz para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin? A gente precisa somar o valor dado em graus Celsius e a gente soma aqui esse 273. E aí a gente encontra aqui a temperatura em Kelvin, tá? Eu digo na maioria dos exercícios, porque eu acho que eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês quando tem que transformar para Kelvin, tá? Mas fiquem sempre atentos aqui a esse caso do Kelvin, da temperatura. Bom,
Sobre a dos gases, nós vamos ver agora sobre as transformações, tá? A primeira transformação é a transformação isotérmica. O que acontece numa transformação isotérmica? Já diz, né? Iso vem de mesmo, igual. Térmica, temperatura mesmo. Então, quando ocorre ali uma transformação, quando a temperatura ela se mantém constante, então precisa variar ali duas coisas, né? O volume e a pressão, né? Das três principais nossa, as três principais variações ali sobre os gases, né, que é a pressão, temperatura e o volume. Então, quando eu mantenho aqui a temperatura constante, eu posso variar ali volume e pressão, né? É isso que eu trouxe nesse primeiro exemplo aqui. Então, aqui no primeiro caso, eu tenho um volume, certo, estabelecido, e uma pressão também estabelecida aqui, ó, de 1 atm. Quando eu aumento a pressão sobre o meu sistema, o que acontece com o volume? Ele diminui, ele contrai, né? Então, eu tenho aqui uma razão, né? Na verdade, não é uma razão, mas uma proporção aqui que, à medida que que a pressão aumenta, o volume diminui. Matematicamente, dizendo isso, eu tenho aqui, ó, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, né? Então, ocorre aqui o produto das duas situações, que corresponde ali um valor, né, como constante, né, a temperatura. Quando eu tenho uma transformação isobárica mesmo, isso quer dizer que é a mesma pressão, então a pressão ali não muda, as variáveis são temperatura e o volume. E como eu disse lá no início, né, quando é o aumento ali, vou explicar primeiro o primeiro caso, né? Então, eu tenho um volume estabelecido e uma temperatura estabelecida. À medida que eu aumento aqui a temperatura, o volume aumenta. Isso por quê? Porque aumenta aqui a agitação das moléculas, consequentemente, se a pressão é a mesma, aumentando aqui a agitação das moléculas, ele vai empurrar aqui, ó, esse ângulo cada vez mais para cima, certo? De acordo com o aumento da temperatura. Então, matematicamente, né, eu posso dizer que o volume e a temperatura, né, a gente tem aqui uma razão entre volume e temperatura, obtendo mais uma expressão, né, volume sobre a temperatura, né, do primeiro caso é igual ao volume sobre a temperatura do segundo caso. Eu tenho Nossa, eu tenho aqui uma proporcionalidade, né? À medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Eles são diretamente proporcionais. Diferente do primeiro caso, que são proporções aqui inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, né? À medida que aqui, ó, a pressão aumenta, o volume contrai. Então, inversamente proporcional. Nesse outro caso, nesse segundo caso, eu tenho Nossa, perdi a palavra de novo. Eu tenho uma proporção aqui diretamente proporcional, porque à medida que o volume aumenta, consequentemente a temperatura também aumenta. Nesse último caso, é quando eu tenho o volume constante. O volume constante tem uma transformação isométrica ou isovolumétrica ou até mesmo isocórica. São nomes diferentes para a mesma coisa, né? Quer dizer, uma transformação gasosa no qual o volume é constante. Então, lembra lá, no primeiro caso, aqui, ó, se eu tenho um volume constante e uma temperatura 1, por exemplo, as moléculas estão ali num certo grau de agitação. À medida que eu vou aumentando a temperatura, o grau de agitação das moléculas vão também aumentando. Consequentemente, nesse caso, o volume deveria expandir. Mas o volume não pode mudar aqui, porque eu tenho uma situação de volume constante. Para segurar, então,
essas moléculas ali onde elas estão, sem aumentar o volume, eu preciso, então, aumentar o quê? A pressão. Então, também tem um caso aqui de proporcionalidade que é diretamente proporcional. À medida que a temperatura aumenta, a pressão do sistema também aumenta. Né? Matematicamente, eu tenho pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre a temperatura 2. Tá? Então, esses são os casos de transformações gasosas que nós temos, tá? Então, primeiro caso, né? A primeira temperatura comparada à segunda temperatura. Ou a primeira pressão comparada à segunda pressão. Não sei se eu tenho exemplo, não tenho. Mas eu trouxe aqui, né? Um apanhado geral sobre a equação dos gases, né? Quando eu tenho a temperatura constante, PV, né? Pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Quando eu tenho um caso de pressão constante, aqui já tenho uma razão entre volume e temperatura, do primeiro caso e do segundo caso. Quando eu tenho volume constante, eu tenho pressão, né, sobre a temperatura do primeiro caso e pressão sobre a temperatura do segundo caso. E aí, eu quero falar agora sobre como isso é cobrado nos exercícios, tá? Geralmente, nos exercícios sobre transformações gasosas, eles te dão, né, o valor da primeira pressão, o valor do primeiro volume e perguntam o valor da segunda pressão quando aquele volume aumenta ou quando aquele volume diminui, entendeu? A mesma coisa acontece nos outros casos. No volume gasoso X, se eu tenho uma temperatura X, quando eu coloco a temperatura 2x, qual é o novo volume? Então, são esses casos, assim, que a gente encontra para essas transformações. Bom, fazendo aqui uma junção dessas três expressões aqui, dessas três equações, nós podemos escrever também, ó, pressão, pressão, pressão. Tá? Tipo, combinando aqui essas três equações, nós podemos ter pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura. Né? Se vocês perceberem aqui, a temperatura é a única que vem, nos dois casos, como vem dividindo aqui, né? Nas equações. Ou que vai ser, na verdade, que vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura do segundo caso. Beleza? Bom, quando o gás ele é ideal ou perfeito, que não é o gás comum que a gente usa no nosso dia a dia, né, que não é um gás assim ideal mesmo, sabe? Então, tudo não, né? Mas a maioria das coisas que a gente tem na nossa natureza, assim, no nosso convívio, foge da idealidade, né? Mas um gás ideal é aquele que vai se comportar, né, de acordo com toda aquela teoria cinética dos gases, né? E além disso, ele vai satisfazer as três leis de transformações gasosas. Quais são as teorias cinéticas dos gases? São aquelas: movimento aleatório, caótico, ocupar todo o volume do recipiente, tudo aquilo que eu falei no início aqui da nossa aula. E aí, Avogadro, ele trouxe uma hipótese, né, sobre a lei dos gases ideais, na verdade, sobre o volume, né, que 1 mol de qualquer gás vai ocupar um valor, né, um volume estabelecido, determinado, nas condições normais de temperatura e pressão. A gente já falou desse volume molar lá na estequiometria, né? Então, Avogadro disse que qualquer gás, 1 mol, né, de qualquer gás, vai ocupar o valor, né, de volume de 22,4 litros, tá? Bom, esse 22,4 tem algumas bibliografias que já está trazendo um outro valor, um novo valor, que eu não vou lembrar agora. Mas, se mudar, se sair desse 22,4, provavelmente o enunciado vai dizer. Bom, agora,
lembrando que o mol, né, de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa um valor estabelecido, nós podemos acrescentar ali, ó, o número de mols na nossa equação. Lembra, ó, pressão vezes a temperatura sobre... Opa, pressão vezes o volume sobre a temperatura é constante, né? Isso se estiver nas condições normais de temperatura e pressão. E o que isso significa? Temperatura, 1 atm, o volume. Qual que é o volume? O volume molar, né? Aquele estabelecido por Avogadro, que é o 22,4 litros por mol. E a temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão, é o zero, né? 0 graus Celsius. 0 mais 273 Kelvin. Lembrando, toda vez que a gente for usar essa equação de Clapeyron, a temperatura tem que ser em Kelvin. Sempre tem que ser em Kelvin, tá? E aí, fazendo aqui todas as... Nossa, mudando aqui todas as nossas incógnitas por valores, né, reais, nós temos uma constante, que é a constante dos gases, que é esse 0,082 atm por litro por mol por Kelvin. E aí, isso, logicamente, para essa constante, ela é dada para 1 mol só de partícula gasosa, né? Mas, se eu tiver uma quantidade maior de número de gases, maior número de mols de gases ali, eu preciso multiplicar esse número de mols também a essa constante. Logo, aqui nós temos, então, PVT, que vem das transformações gasosas, é igual ao número de mols, né, que vai ser multiplicado aqui a constante dos gases. Sendo assim, a gente chega na expressão mais conhecida, que é o PV igual a nRT. Né? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols, a constante dos gases, essa constante aqui a gente sempre vai usar ela, e a temperatura. E para esse caso, para essa equação, essa temperatura obrigatoriamente tem que vir em Kelvin. Então, se o enunciado trouxer uma temperatura em graus Celsius, a gente precisa lá somar os 273, né? Que equivale o Kelvin. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui, mas no final da aula a gente pode fazer alguns. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Tá. Eu quero perguntar sobre dúvidas. Sobre essa parte de gases. Ela é bem. Eu sou assim, né? Porque, tipo assim, ela não são fórmulas difíceis de lembrar, né? Tipo assim. Não. E geralmente vem. Tipo assim, você pode ter que mudar de unidade, né? Mas geralmente os dados vêm bem explícitos, assim. Então, gases, realmente, acho que o que pega um pouquinho mais, né, na relação dos gases é a transformação da unidade de medida, que a gente precisa lembrar. Então, se a pressão, por exemplo, o exercício te deu uma pressão 1 em atm, a pressão 2 em milímetros de mercúrio, a gente precisa, sim, ali fazer a alteração para que todas as unidades de medida sejam as mesmas para resolver o exercício, porque senão dá treta. Aí, acho que só, assim, realmente, o que pega mais é isso. Mas, realmente, as equações são bem simples, né, de lembrar. É o PV-nRT e o pivot-pivotô, né, que a gente geralmente fala. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Que é Já, o já. 1, volume 1 sobre temperatura 1. Pressão final, volume final, temperatura final, pivot-pivotô, né, que fica fácil de lembrar também. Né? Dúvidas? Mesmo, sim? Deu para Não, entender tá tranquilo. tranquilo. Show, obrigada, meninas e meninos. Bora. Próximo caso. Ai, meu Deus. Nem no meu sistema, não. Que nós vamos estudar
são as soluções, tá? Acho que vai dar para falar até isomeria. Hoje eu tô empolgada. Gente, agora que eu me liguei com o Enem, agora daqui 2, 3 semanas, não posso... Eu dormi todo esse tempo? Não é possível. Ai, eu dormi, nossa Deus, nem fala. Ai, ai. Mas se tiver muito conteúdo, muita coisa, muito corrido, vocês me falem, tá? Me dá um toque aí, porque eu vou falando aqui. Mas a gente pode dar uma freada, não tem problema não. Bom, sobre soluções, dá para ver aí o slide? Dá sim. Show de bola. Então, o primeiro passo aqui de soluções que nós vamos estudar é o coeficiente de solubilidade, tá? Vamos. Deu uma travadinha aqui, mas já... foi. Então, antes de mais nada, né, o que são soluções? Soluções são quando acontece, né, quando eu coloco duas ou mais substâncias e elas precisam apresentar um aspecto uniforme, tá? Então, o que seria um aspecto uniforme? Eu só vou ver uma única fase, né? Lembra lá que existem as misturas homogêneas, heterogêneas e tal? Uma solução sempre vai ser uma mistura homogênea. Independente se eu colocar ali um microscópio, eu não consigo ver ali diferenciar o soluto do solvente, eu não consigo ver as duas substâncias, eu vejo um único aspecto, tá? Até com qualquer instrumento. Qualquer instrumento não, forcei, né? A olho nu ou utilizando ali um microscópio. Então, o soluto, né, tem para montar, né, uma solução, na mistura, geralmente eu tenho um soluto e um solvente. Então, o soluto aqui, para a nossa solução, é a parte da mistura que está em menor quantidade. Já o solvente é aquele que vai aparecer em maior quantidade. Né? Daí, eu formo aqui a minha solução. Nesse exemplo, eu tenho aqui o sal de sulfato de cobre e a água. Então, eu dissolvo aqui esse sal na água e vejo aqui ó, uma solução límpida, né? Com um único aspecto, bem uniforme. E o coeficiente de solubilidade, que a gente coloca aqui, ó, abrevia como CS, é a quantidade máxima de soluto que eu vou adicionar num solvente, numa determinada temperatura. Tá? Então, se eu coloco, obviamente, nesse caso, nem sei quantos ml, mas vamos supor, tenho 100 ml de água aqui. Então, eu só posso colocar uma quantidade X de sulfato de cobre. Se eu colocar uma quantidade de 2x, poxa, não vai solubilizar. Então, ultrapassou o meu coeficiente de solubilidade. É a mesma coisa quando a gente vai colocar ou misturar açúcar na água. Se eu pego 1 litro de água e coloco uma colher de açúcar, beleza, vai dissolver. Mas se eu pego 1 litro de água e coloco, sei lá, 10 quilos de açúcar, não vai dissolver tudo, obviamente, porque vai passar ali o meu coeficiente de solubilidade, vai ultrapassar ele. Beleza? Então, exatamente isso que é o coeficiente de solubilidade. Quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver ali dentro, né, de um solvente numa determinada temperatura. Eita. Travou aqui. Uma hora vai. Cadê? Bom, enquanto o slide não roda aqui, eu vou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Show. Travou, né? Geral aqui para todo mundo. Enquanto o slide não roda, eu já falando, né? Foi.
sobre solução insaturada ou a não saturada, sobre soluções que é saturada e a supersaturada. Bem, uma solução insaturada é aquela no qual eu coloco uma quantidade menor de soluto do que o solvente ele consegue dissolver, de fato dissolver, né? Então, é aquele caso assim, vamos supor, deu teto preto aqui também. Então, vou dar de novo o exemplo da água com açúcar, né? Se eu coloco, estou chutando valores também, né? 1 litro de água, eu consigo dissolver 10 colheres de açúcar, vamos supor. Daí, isso numa temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Se eu aumentar, se eu colocar, por exemplo, 1 grãozinho, opa, então eu tenho, nossa, perdi. Tá, lembrei. 1 litro de água dissolve completamente, no máximo 10 colheres de açúcar. Então, se eu coloco só 5 colheres de açúcar, quer dizer o quê? Que eu tenho ainda mais 5 colheres para colocar. Logo, aquela solução, ela não atingiu o meu coeficiente de solubilidade, que são 10 colheres em 1 litro. Logo, eu tenho uma solução que ela é insaturada, tem uma quantidade menor de soluto que o solvente consegue dissolver naquela temperatura. Quando eu tenho uma solução saturada, quer dizer o quê? Que eu atingi, de fato, o coeficiente de solubilidade. Isso quer dizer o quê? Que naquele 1 litro de água, eu coloquei as minhas 10 colheres de açúcar, certo? E uma solução super saturada, né, é aquela no qual eu ultrapasso o meu coeficiente de solubilidade. Isso quer dizer o quê? Se naquele litro de água, 1 litro de água, eu deveria colocar no máximo 10 colheres de açúcar, se eu colocar 11, eu tenho ali 1 colher de açúcar de corpo de fundo. Então, ele ultrapassou o meu coeficiente de solubilidade. Eita, moleca. Beleza? Voltou, né? Sim. Vocês estão vendo a treta que está sendo aqui. Então, eu trouxe aqui, ó, 3 imagens, né, para representar esse caso, né, de insaturação, saturação e supersaturação. No frasco aqui A, ó, dá até para ver que ele está num tom mais claro, né? Daí. Ai, gente. Com você hoje. Não, mas vai dar certo. Não desista. Fiquem aqui, vai dar tudo certo. Estamos Então, aí, show. No primeiro caso aqui, ó, né, no frasco a solução está bem clara, né? Quer dizer o quê? Eu coloquei uma quantidade menor de soluto do que o meu solvente consegue dissolver. No frasco B, eu tenho uma quantidade ali, ó, ideal, né? A quantidade igualzinha ao valor do meu coeficiente de solubilidade, a quantidade ideal de soluto que o solvente consegue dissolver. E no frasco C, ó, tá um tom, parece um pouquinho mais escuro, né? Mais forte. E aqui, ó, o que sobrou. Então, essa quantidade aqui, ó, de sal, foi o que o solvente não dissolveu. Então, é o corpo de fundo, é uma solução super saturada. Ué, querido. E eu acho que formou vários desses. Aí, passou. Uhum. Sobre essa questão de saturação, supersaturação, mudou aqui a ordem. E em saturação, do caso do slide anterior, ela pode ser representada graficamente também, né? Então, aqui... Eita. Isso. Tá.
Galera, uma hora vai. Então, aqui, ó, esse sal, que é a solubilidade em gramas por 100 ml de água de nitrato de potássio. Né? Então, eu tenho aqui o sal de nitrato de potássio. Ó, à medida que a temperatura vai aumentando, a solubilidade do nitrato de potássio aumenta também. Como eu sei disso? Ó, a 20 graus Celsius, eu tenho, por exemplo, o coeficiente de solubilidade, né, que é exatamente em cima da curva, eu posso dissolver essa quantidade aqui, ó, menor do que 50 gramas desse sal, em 100 ml de água. Se eu aumento a temperatura, ó, vou aumentando, ó, vamos lá, 80 graus Celsius, eu consigo dissolver mais do que 150 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. Então, aqui vai aumentando gradativamente à medida que a temperatura aumenta. O quê? A solubilidade desse sal. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, 100 graus Celsius, né? Ou 100, acho que é 100 graus. Vamos falar que é graus Celsius mesmo, porque a gente está mais acostumado, né? 100 graus Celsius. Eu consigo dissolver, com certeza, 250 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. Aí, vamos supor, se nesse ponto aqui, né, eu posso dissolver até 150 gramas de sal. Se eu colocar 200 gramas, eu estaria numa região abaixo da curva. Então, qualquer região aqui abaixo da curva, eu tenho uma solução que é insaturada. Poxa, eu só tenho, coloquei 200, ó. Mas nessa temperatura eu posso 50. Qualquer ponto aqui, ó, em cima da curva, eu tenho uma solução saturada. Porque é a quantidade ideal daquele sal que eu consigo dissolver naquele soluto, né? Opa, a quantidade ideal de soluto que eu consigo dissolver naquela quantidade determinada de solvente na temperatura ali determinada. Isso quer dizer o quê? Que para 100 graus Celsius eu consigo dissolver 250 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. E qualquer ponto aqui, ó, acima da curva, eu tenho uma solução supersaturada. Olhando de novo aqui para o meu 100 graus Celsius, se eu coloco aqui, ó, 300 gramas de água, bom, a quantidade de nitrato de potássio está acima daquilo que de fato eu consigo dissolver, beleza? Essas curvas, agora sim, naquele caso anterior. Ai, gente, tá difícil. Não tá rodando. Enfim, essa curva, ela pode ser crescente, como está aqui, né, no nitrato de potássio. Ela pode ser decrescente, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do sal ela vai diminuindo, ou ela pode também ter um determinado ponto em que ela vai aumentando, né, a solubilidade, ela vai aumentando de acordo com o aumento da temperatura. Ela vai aumentando de acordo com o aumento da temperatura, chegou num determinado ponto, né, uma determinada temperatura, a solubilidade dele vai decrescendo. Então, existe também esse caso. E o último exemplo aqui do slide, que eu vou fechar o programa, que não vai rodar mesmo. O último caso que eu ia falar de solução é que existem diferentes tipos de solução, né? Diferentes estados físicos de solução. Quando a gente fala de solução, a gente lembra mais de sal dissolvido na água. Mas não, existem soluções no estado gasoso, lembrando que todos os gases formam misturas homogêneas, né, em qualquer proporção. Existem soluções que são líquidas, né? Quando eu misturo diferentes líquidos,
Ali eu posso formar, sim, uma solução líquida, ou eu posso formar também solução líquida quando eu tenho um sólido mais um líquido. Por exemplo, o caso do soro fisiológico, né? Que eu tenho ali o cloreto de sódio dissolvido na água, numa proporção ali ideal. Existem também soluções no estado sólido, né? Quando eu misturo, por exemplo, faço uma fusão, quando eu faço ali uma mistura entre diferentes metais, por exemplo, também em proporções, eita, em proporções adequadas, ali eu posso também formar uma mistura, né? Uma solução sólida. Gente, deu um... Que isso, meu Deus? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para ver que... Ai, ai. Mas, enfim, galera, mesmo com os contratempos aqui dos nossos slides, deu para entender o primeiro passo sobre soluções? Deu sim. Então, exemplos, né? De como cairia esse tipo de questão em prova? Como cai, na verdade? Ele me dá o gráfico do coeficiente de solubilidade e pergunta, assim, numa determinada temperatura, se eu dissolver tantos gramas de sal, qual é o volume que eu preciso? Né? Então, geralmente, a gente consegue resolver questões do tipo de coeficiente de solubilidade com regra de 3 simples. Tá? Por isso que não tem aqui, para essa primeira parte de soluções, nenhuma equação, nenhuma fórmula. Tá bem? Porque a gente, de fato, consegue resolver apenas com a regra de 3 simples. Nossa. Então, nesse caso, resolve, né? Ele vai me dar ali o coeficiente de solubilidade, que é um valor, numa temperatura X. Aí pergunta se eu tenho, por exemplo, naquele caso do nitrato de potássio, né? Que foi o caso do gráfico. Eu falei, 100 graus Celsius consegue dissolver 250 gramas do sal em 100 ml de água. Aí ele pode perguntar, olha, o exercício, eu tenho 200 ml de água, qual é a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver? Poxa, dobrou a quantidade de água, então, consequentemente, eu vou dobrar a quantidade de sal, então eu consigo dissolver até 500 gramas daquele sal, entendeu? Então, essa pegada de resolução, né, de exercício também que caem nas provas sobre o tema de coeficiente de solubilidade. Às vezes também aparece assim, ainda falando do nitrato de potássio, que foi o último exemplo que eu consigo lembrar agora também. Em 100 graus Celsius, eu sei que eu consigo dissolver 250 gramas do nitrato de potássio em 100 ml de água. Aí, por exemplo, ele fala assim, nessa mesma temperatura, se eu coloco, sei lá, 50 ml de água e 100 gramas de nitrato de potássio, eu tenho uma solução saturada, supersaturada ou insaturada. Então, a gente precisa lá calcular. Ó. Se 100 ml de água eu consigo dissolver 250 gramas de sal, então, em 50 ml de água eu consigo dissolver quantos gramas de sal? X. Resolvo ali a minha regra de 3 simples e vejo e comparo ali se a massa, né, se a quantidade ali em gramas de sal é igual, então ela é saturada. Se for abaixo, ela é insaturada. E se for acima, né, do valor que o enunciado deu, ela é supersaturada. E exemplos também com a mudança de temperatura. Tá? Aí, mudança de temperatura, a gente faz a mesma relação ali de regrinha de 3 simples.
Deu para entender, assim, pegar mais ou menos a sacada dos exercícios? Como que Deu. faz? Você falando, mesmo só falando, eu consegui imaginar como você Casos. fazendo, assim, Então, é aprender. importante. Isso, ótimo. Mas então, é muito, muito, muito importante treinar, né? E como a gente vai treinar? Lá no nosso banco de questões, lá naquelas questões que vocês têm lá, naquela apostila. Tem tudo isso. Eu acho que dá tempo da gente falar. O último caso, não é o último caso, mas um caso de soluções que é importante estudar também. Eu queria ensinar isomeria, mas acho que vai ficar muito confuso porque é orgânica. Eu vou deixar a orgânica para a próxima aula, se eu conseguir, né? Porque eu ainda queria falar tanta coisa com vocês. Acho que a gente tinha que, sei lá, ter 30 horas no dia, porque nunca dá tempo de fazer tudo que a gente quer. Vamos ver se vai abrir, porque o PowerPoint antes não estava respondendo, ainda não está. Eu tive que fechar tudo, vocês viram, né? A treta. Sim, tá complicado hoje, né? Nossa, gente, olha que eu já mandei formatar esse computador. E eu não sei o que está acontecendo. Vive parecendo essas coisas. É porque meu marido e eu a gente usa, né? Deve ser isso, muita coisa. Pode ser. Acho que vai abrir. Porque aí agora a gente fecha as soluções. Infelizmente, a gente vai conseguir estudar com detalhes tudo que eu gostaria de estudar sobre soluções, mas já dá para a gente ter uma boa base, assim. Nas próximas aulas, a gente estudou, né? Que eu acho que é termoquímica, eletroquímica. Falta pouco. E vocês estão ansiosos pro Enem? Como tá? Ai, bem nervosa e preocupada. Bem nervoso? Não, acho que vocês acompanharam, tem oportunidade ainda de perguntar, né? Fazer exercícios, conseguir. Isabelle falou que tá bastante. Isabela, tá bastante. Não, mas eu sei que é difícil manter a calma, mas é importante também. Sempre. Aí foi, isomeria, abriu tudo agora. Caraca. É soluções 2 que eu quero. Gente, tá demorando porque o negócio tá bichado aqui. Tranquilo. Tá tudo travado, vocês não têm noção. E eu não tenho paciência. Eu vou clicando, clicando, clicando. Aí Depois piora. Também sou aí dá assim. tudo preto, então fica tudo branco. Meu mouse some. Acho que ele fica assim, cara, essa maluca tá me apertando demais. Deixa eu sumir um pouquinho. Mas vai ter só mais um bem curtinho. Geralmente eu não gosto muito de passar das 9, né?
Mas hoje eu tô empolgada. Ainda mais que tá travando tanto assim. Pô, tá abrindo. Uhum. Caramba. É, pessoal, acho que não vai rolar, não. Ele não quer rodar. Acho que vai rolar sim. Foi. Vou compartilhar aqui de novo. Tá joia. Gente, tá cheio de janela aberta aqui falando que não está respondendo. Ai, que horror. Não, mas Serpente acho que vai agora. Ela tá falando que o Google não está respondendo. Eu acho que tá, né? Ai, meu Deus. Opa, agora foi. E aí, tá aparecendo? Tá sim. Show, obrigada. Então, para a gente finalizar soluções, né? Vamos falar um pouco sobre os aspectos quantitativos das soluções. E nesse caso, sim, tem bastante equaçõezinhas, mas são simples também, todas elas. A primeira equação é da concentração comum, mas não quer aparecer. Gente, não tá rolando. Vou finalizar. Bom, vou finalizar por aqui. Infelizmente, na próxima aula a gente estuda essa parte aqui de soluções. Ó, travou tudo mesmo. Putz, grilo. Aí, foi, mas não vai dar certo.
Desculpem, por favor. Que isso? Nada que você falar. Tá tudo travando demais. Qualquer coisa eu faço. Semana que vem eu vou tentar fazer na minha mãe, porque aí lá o computador dos meus irmãos funciona melhor. Vou travar o deles também. Não, mas eu tenho um irmão que gosta muito de videogame, assim, sabe? Então ele joga bastante. Então, computador de gamer não estraga. Não dá treta, não trava, não dá nada. O negócio flui com uma beleza. Potente, né? Pô, né? Daí eu vou falar, a gente estuda toda essa parte que ficou pendente hoje, tá bom? Tentei, mas nossa senhora, tá travando demais. Não, Façam os exercícios lá do Drive, tá? Vou colocar de novo lá no grupo, para quem perdeu e tal, ou não consegue se localizar. Acho que quando eu mando o link, já vai direto nos exercícios que a gente está vendo agora, do momento, tá bom? E dúvidas, me chamem lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Sempre. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Tchau. tá bom. Boa noite, professora. Fica com Deus. Beijinho. boa noite, bom descanso. Boa noite. Até a Pra você próxima. também. Beijo. Até.